Você já passou pela situação de ter certeza absoluta de algo e depois descobrir que nunca foi daquele jeito? Pois é, a sua mente pode estar te enganando mais do que você imagina. Eu vou te dar um exemplo bem clássico. Você lembra da frase da Branca de Neve? A maioria das pessoas juram de pé junto que a rainha má dizia espelho, espelho meu, mas na versão original da Disney a fala é espelho mágico meu. Só esse detalhe já foi suficiente para confundir gerações inteiras. Seja bem-vindo à Verdade da Mente, eu sou formado em psicologia e muito curioso a respeito do comportamento humano. Hoje eu vou te mostrar como esse tipo de fenômeno ficou conhecido como efeito Mandela. Bom, ele acontece quando muita gente compartilha exatamente a mesma lembrança, mas todas estão erradas, e o nome veio de uma história no mínimo curiosa. Em 2009, milhares de pessoas juravam se lembrar de Nelson Mandela ter morrido ainda preso nos anos 80. Elas diziam até se lembrar da notícia passando na televisão. Mas na realidade, Mandela foi solto em 1990, virou presidente em 1994 e só morreu em 2013, ou seja, uma lembrança coletiva que na verdade é completamente falsa. E quando você começa a prestar atenção, percebe que isso acontece o tempo todo, aqui no Brasil mesmo. Muita gente lembra da famosa frase do Chaves, foi sem querer querendo, e parece que isso é repetido diversas vezes, mas essa frase não é tão repetida no seriado quanto todo mundo acha, ela é repetida pouquíssimas vezes. Outro exemplo, várias pessoas juram que a música We Are The Champions do Queen termina com um Of The World, gritado no final pelo Freddie Mercury, mas na gravação oficial não tem esse final de Of The World, isso é só em algumas versões ao vivo. E claro, tem também quem acha que o logotipo da Coca-Cola já mudou várias vezes de forma radical, quando na prática as alterações foram mínimas. Mas por que a nossa mente cria essas falsas memórias? A explicação está na forma de como o cérebro funciona. Ao contrário de que muita gente imagina, a memória não é como se fosse um vídeo gravado que você só dá play e revive igualzinho ao que aconteceu. Ela é mais parecida com um quebra-cabeça em constante reconstrução. Toda vez que você se lembra de algo, o cérebro reorganiza as peças e nesse processo ele pode misturar detalhes, completar lacunas com informações erradas ou até alterar a história para que ela faça mais sentido. E tem mais, a memória coletiva é ainda mais frágil. Quando uma informação circula muito, seja numa conversa, numa música, numa propaganda ou até mesmo em um meme, o cérebro começa a registrar essa versão como se fosse a verdade. É por isso que tanta gente acredita em coisas que nunca aconteceram. Em psicologia, a gente chama isso de falsas memórias. Para você ter uma ideia de como isso é poderoso, existem pesquisas mostrando que realmente é possível implantar lembranças falsas nas pessoas. Em um estudo bem famoso, voluntários ouviram relatos inventados sobre um episódio da infância, como ter se perdido em um shopping. Depois de um tempo, muitos juravam que lembravam dessa cena, descrevendo até detalhes que nunca existiram. Ou seja, a mente pode ser convencida de que viveu algo, mesmo quando nunca aconteceu. E claro, isso abre espaço para outras teorias mais ousadas. Tem gente que acredita que o efeito Mandela é a prova da existência de universos paralelos, como se houvesse realidades alternativas em que pequenos detalhes são diferentes. Talvez, em uma outra versão do nosso mundo, a rainha má realmente diga espelho, espelho meu, ou o Pikachu tenha a ponta do rabo preta e o logotipo da Coca-Cola seja completamente diferente. Já outros defendem a ideia de que vivemos em uma simulação, como se fosse um grande jogo e que esses erros seriam supostos bugs do sistema. Seja qual for a explicação, o que o efeito Mandela mostra é algo muito perturbador. A nossa mente, ela não é tão confiável quanto gostaríamos de acreditar. As lembranças que definem quem nós somos podem ser distorcidas, reconstruídas e até manipuladas. E se nem as nossas memórias são confiáveis, como ter certeza de que o mundo que você acredita viver hoje é realmente o mundo real? É claro, tudo isso é só uma teoria da conspiração. Agora eu quero saber, você já viveu um efeito Mandela? Já jurou que lembrava de algo de um jeito, mas descobriu que não era bem assim? Conta aqui nos comentários porque eu gosto de escutar esses relatos e ter como experiência. E se você quer continuar entendendo como a sua mente funciona de verdade e como não ser enganado por ela, se inscreve aqui no canal. Aqui eu vou te mostrar como a sua mente realmente funciona e como ter o controle sobre os seus impulsos.